As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Hoje converso com você, com os nossos ouvintes, de uma pequena cidade, pequenina cidade, no sul de Goiás, chamada Goiatuba. Estou aqui fazendo palestras numa faculdade local que implantou a filosofia clínica nos cursos de enfermagem. Então ontem estava falando para professores de enfermagem, para alunos de enfermagem. Essa é uma tendência que está ocorrendo em todo o país. Várias escolas estão implantando a filosofia clínica como disciplina em várias áreas. E nas nossas conversas de ontem, eu iniciei conversando com o pessoal sobre o corpo. A enfermagem se ocupa preponderantemente com esse assunto. E perguntei aos professores, aos alunos, como é que eles prestavam atenção ao corpo, como é que eles ouviam o corpo, se era por um manual de referências, se era pela pessoa que estava diante deles. E aí nessa conversa nós começamos a perceber várias coisas. Algumas pessoas, elas se relacionam com o próprio corpo pelo raciocínio, pela razão. Então elas tomam pílulas, cápsulas, não porque o corpo está pedindo, mas porque elas viram que precisam de tantas vitaminas, de tanto disso, de tanto daquilo, independente do fato de precisarem ou não. Outras pessoas, elas se relacionam com o corpo através dos padrões de época, uma referência social. Então elas sabem quanto devem pesar, quanto devem medir, que idade devem ter, de acordo com critérios sociais, culturais, e isso muitas vezes nada tem a ver com elas. Há pessoas que se guiam com relação à corporeidade pelo próprio sensorial. Então elas bebem quando têm sede, comem quando têm fome, vão dormir quando têm sono, e nem sempre essas coisas também podem ser atendidas. Não é? O corpo, como tudo mais nessa vida, está em relação com muitas coisas. É provável, Adelor, que o corpo de uma pessoa tenha ritmo, desejos e propensões que sejam próprias a ele. Por isso, estudar a relação do corpo com as outras áreas, eu acho interessante. Olha, um exemplo da nossa época muito comum é a pessoa que amarra o próprio corpo aos pensamentos. Então a pessoa acorda pela manhã, tem 1000 atividades para fazer, 1000 coisas a cumprir, o pensamento veloz, preocupado, e o corpo tentando acompanhar isso, joga hormônios na corrente sanguínea, o corpo acelera o batimento cardíaco, faz de tudo para tentar acompanhar, e às vezes isso causa um grande estresse. A pessoa vai se perdendo por essa jornada toda, ficando muito cansada. Acontece que muitas vezes as questões que aparecem no corpo nada tem a ver com a higiene, nada tem a ver com a alimentação, com as questões próprias da corporeidade. Às vezes o corpo se torna apenas o local onde acontecem os fenômenos. Como os nossos ouvintes estão com o seu rádio ligado neste momento, o rádio é o que acusa o fenômeno da comunicação, é onde aparece o fenômeno da comunicação, mas ela não se dá propriamente ali. Muitas vezes o corpo se torna um aparelho de rádio, ele descarrega tensões e tudo mais. E nesse sentido, às vezes uma inflamação, por exemplo, ela pode ser a maneira como a pessoa encontrou para lidar com uma frustração qualquer na vida, perdeu o emprego, mudou de cidade, está muito triste. Então, às vezes, uma inflamação ela é necessária, é a maneira como a pessoa encontrou de lidar com aquilo. Você já imaginou se, ignorando tudo isso, a história de vida da pessoa, os contextos dela, nós simplesmente medicamos essa inflamação? Nós podemos estar boicotando o modo como essa pessoa lida com a frustração dela. Nesse caso, quem aparentemente está trazendo aquilo que se chama cura,
na verdade está trazendo aquilo que se chama doença, não está ajudando a pessoa. Além disso, algumas pessoas costumam usar o corpo como algo serviçal, como um quarto onde vai guardar aquilo que restou, como outras utilizam o próprio corpo como um templo. Algumas pessoas fazem do próprio corpo a alma delas. Por tudo isso é essencial que a gente estude a historicidade da pessoa com relação a essas questões. Às vezes, o cuidado de um enfermeiro, os cuidados da enfermagem, eles consistirão apenas em orientar a pessoa, mas não em tocar nela. Você sabe, eu lembro de uma vez, eu precisei fazer uma injeção em uma senhora e ela não queria de jeito nenhum. Aí ela se virou para mim e disse, olha, vamos fazer assim, o senhor deixa eu segurar a sua mão enquanto o senhor aplica a injeção? E aí havia ali perto uma enfermeira, ela já se aproximou e disse, não, imagina. E eu disse, espera, vamos ouvir o que ela está dizendo. Eu disse, bom, a senhora pode segurar sim. E aí eu apliquei a injeção nela, mas ela todo o tempo segurando as minhas mãos, a mão que aplicava a injeção. Veja, se você compreende como a pessoa funciona, muitas vezes nós podemos fazer isso. Claro que há casos em que não vamos permitir esse tipo de ação. Um outro exemplo de uma senhora que eu atendi em Fortaleza e que me disse que estava seriamente enferma e que não iria tomar medicação. Ela e acabou depois falecendo. O marido dela foi conversar comigo, perguntando o que a gente podia fazer para ela tomar a medicação, e ela disse que não tomaria, que ela já tinha vivido o que ela queria ter vivido e não interessava mais viver. Vejam, aqui nós temos problemas sérios ligados à ética, inclusive. Quer dizer, no código de ética, tanto do filósofo clínico quanto do médico, do enfermeiro, consta que a gente luta pela vida, a favor da vida. Então, se uma pessoa vem e me diz, olha, não quero mais viver, não vou mais tomar o remédio, será que isso já não é consequência do sofrimento, de tudo que ela está passando? Como separar um fator do outro? E quando permitir que isso aconteça, no caso do desejo da pessoa, já não é lutar a favor da vida? Porque para muitas pessoas a vida não acaba quando o corpo morre, continua, segue em direção a outras orientações, a alma, o espírito. Tudo isso a gente deve considerar. Fiquei muito feliz de ter podido vir até aqui, eu sou de Goiás, conhecer colegas de outras áreas que não da filosofia, que agora também começam a estudar filosofia clínica. Na próxima quinta-feira, Delor, converso com você lá do norte do país. Um grande abraço, até lá. Qualidade de vida.